Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química aqui no YouTube e o canal Sala da Química. Hoje eu estou aqui com uma presença super especial, o senhor Vinícius Padilha. Vinícius, muito obrigado pela presença. O Vinícius, ele é mestre em psicologia e ele trabalha na Universidade Federal do Amazonas, a nossa querida UFAM. Trabalha diretamente com atendimento a estudantes universitários. Então, o trabalho que ele presta é voltado justamente para esse público, estudantes de graduação. Ele tem um conhecimento teórico da psicologia e tem também um conhecimento prático. Então, eu tenho certeza que a presença dele aqui com a gente vai ser muito proveitosa. Vini, para a gente começar o nosso bate-papo, hoje a gente ouve muito falar em ansiedade. As pessoas falam ansiedade, ansiedade. Afinal, existe um conceito, Vinícius, para isso? Tipo, o que é ansiedade na visão da psicologia? Ou numa linguagem mais simples, o que é ansiedade para uma pessoa leiga entender? Ansiedade, gente, é uma coisa que ela existe com a gente, né? Todos nós temos um pouquinho de ansiedade, mas ela pode vir a passar a ser um problema. A ansiedade, ela está ligada a preocupações muito excessivas que a gente tem, preocupações que às vezes a gente sente que não dá conta de lidar, e ansiedade é algo que pode vir atrapalhar bastante no nosso desenvolvimento, porque a gente às vezes não consegue lidar com as coisas, a gente começa a se cobrar de dar conta de tudo, cobrança todo mundo tem, né? Faz parte, né, da nossa vida. A ansiedade, ela surge exatamente da gente não conseguir lidar com isso. Mas Vinícius, assim, existe uma classificação, por exemplo, a ansiedade ela é boa ou ruim, ou pode ser os dois? É até engraçado, né? Falar, pô, ansiedade é boa ou ruim? Se todos nós somos um pouquinho ansiosos, um pouquinho, né? A ansiedade, ela trabalha exatamente nesse sentido de deixar a gente esperto. Nos encorajar a fazer alguma coisa, talvez, né? de falar assim, vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma prova amanhã. E aí eu chego em casa e falo, pô, eu vou dar uma olhada naquela série que é bacana. Você fala, não, peraí, não posso fazer isso, eu tenho que estudar. Aí daqui a pouco toca o celular, a gente começa e fala, não, depois eu respondo essa mensagem, eu tenho que estudar. Então todo momento está voltando essa preocupação. Isso ajuda a gente a se focar. Ou quando a gente tem que ligar para alguém e alguém passa o número, a gente tem um papel para anotar e a gente fica repetindo aquele na nossa cabeça, pra gente, até a gente conseguir chegar e anotar em algum lugar. Então, enquanto isso, a gente fica preocupado de querer lembrar. Então, isso acaba, a gente pode dizer que isso seria uma ansiedade que todo mundo tem, uma ansiedade boa. Faz parte, então, da nossa natureza humana isso aí. Vamos dizer assim, dentro de certos limites é normal. É normal. E a gente pode dizer que a ansiedade passa a ser ruim a partir de que momento? Que essas preocupações nossas do dia a dia, né, a forma que eu lido com as coisas, que estão ligadas ao meu jeito, passa a envolver muita cobrança, uma preocupação excessiva. Aí a gente já vê que a ansiedade é mais exacerbada, ela é mais exagerada. A gente começa a ver um monte de coisa e não consegue dar conta. Porque querendo ou não, nosso mundo hoje em dia já é um pouquinho ansioso, né? Sim. A gente às vezes tem que ser ligado no 220, aí tu pega o celular, aí vai olhar, já tem quantas mensagens? Fala, cara, tem um monte de mensagem. E tem que dar conta de ler tudo, tem que responder tudo, tem que corresponder todo mundo, né? Tem que corresponder todo mundo. E aí as redes sociais também é bombardeado, nossa timeline é infinita, né? E tem as outras redes sociais. E lógico que aí você fala assim, pô, quer dizer que a rede social é um vilão, né? Será que a rede social é um vilão, é o bicho ruim? Mas assim, a rede social, ela é uma ferramenta legal para a gente socializar, para a gente interagir, mas como toda coisa, existe um limite, né? Sim. A gente às vezes fica muito preocupado, muito focado nisso aí, Diego, pode ser que realmente atrapalhe a gente no nosso dia a dia. E aí o tempo que eu perdi olhando, sei lá, meia hora uma rede social, daqui a pouco eu estou me cobrando. Entendi. E aí isso vira um ciclo vicioso. Que a tendência parece que é só aumentar, né? Quando a pessoa parece que ela adquire os sintomas, se ela não se cuidar, a coisa tende a evoluir. A coisa tende a evoluir. Então, assim, ela parece inicialmente essas preocupações, essas cobranças, né? A gente querendo
às vezes dar conta de tudo, querendo, eu vou mudar o mundo e tudo. E assim, é legal. Só que a gente tem que saber que nem sempre a gente vai dar conta dos problemas de todo mundo. Às vezes tem coisa nossa que a gente fala, não, vou deixar pra lá porque não vai dar, em outro momento eu vou e eu consigo, mas agora não vai dar. Entendi. Né? Então, a gente se conhecer os nossos limites também é uma forma de a gente estar diminuindo a nossa ansiedade. Agora, Vinícius, uma coisa que eu tenho uma dúvida particular é assim, hoje parece que virou moda falar sobre ansiedade. Hoje todo mundo fala ansiedade, muita gente estuda e tudo mais, mas eu te pergunto, antigamente, que as pessoas talvez viviam uma vida mais simples, sem esse apelo tecnológico exagerado, sem redes sociais, aquelas pessoas que viviam uma vida mais simples. Eu te pergunto, será se a ansiedade, a gente olhando nesse aspecto de doença, ela existia, mas ela era menos intensa? Ou essa nossa maneira de viver atual, ela também contribui para esse afloramento assim, da ansiedade? Porque hoje se fala muito, mas espera aí, ela sempre existiu? Nesse caso, vendo-a como doença? Eu acho que é importante, muito importante essa pergunta, Diego, porque se a gente for pensar assim, a ansiedade é uma doença, né? Ela pode vir a ser uma doença. Mas como é que surge essa doença? Se a gente fosse pensar, como é que surgem as doenças em geral? Então, por exemplo, vamos supor, o jogador de futebol está com uma doença na coxa dele. Mas como é que surgiu? Ele acabou na prática dele caindo de mau jeito, então foi a forma de que acabou acontecendo essas coisas. E a ansiedade, quando ela vira uma doença, na verdade ela já passou por uma série de tempo, um monte de coisas que aconteceram que poderiam a pessoa ter observado, né? Tentado buscar ajuda. E essa questão das redes sociais que você falou é uma coisa que às vezes a gente tem tanto amigo, a gente fala tanta coisa, compartilha um meme, mas na hora que a gente precisa falar da gente, a gente acaba se fechando, a gente acaba achando que não tem ninguém para falar. A gente sabe também que hoje em dia, né, os adultos trabalham muito, então os pais de vocês que estão assistindo talvez também ralam bastante. É aquele corre-corre do dia a dia. Que às vezes tem pouco tempo, tem pouco tempo. E aí às vezes a gente vai ficando, vai se fechando. Então, hoje em dia talvez essa questão apareça mais, né? Fala, então não existia ansiedade. Existia, mas a pessoa tinha mais recurso, às vezes, para lidar. Ou tinha um vizinho que tinha um papel importante. Hoje em dia, os vizinhos não se conhecem, vizinhos, às vezes nem sabe quem é a pessoa que mora do lado da casa dele. Então tem toda essa questão, né, que a gente sabe que às vezes acaba gerando a dificuldade, talvez a dificuldade sempre existiu, a depressão, a ansiedade sempre existiram, mas assim, o mundo moderno assim, ele é mais difícil para a gente lidar e a pessoa acaba adoecendo mais fácil quanto a isso. Será que vale a pena, nesse sentido, a gente valorizar as coisas simples da vida, assim, né? Porque como eu tinha falado agora há pouco, a gente vive uma sociedade com muitos estímulos externos. Em algum momento vale a pena a gente, de vez em quando, uma vez na semana que seja, ou mais, enfim, assim, tentar valorizar um pouco mais as coisas simples da vida. Isso ajuda, de repente, um passeio em família, ou a pessoa ficar um dia sem rede social, para tentar conversar mais com o outro, para não ser aquela famosa, aquela clássica cena de que a família está reunida no final de semana e cada um está com seu celular. E deixar isso de lado, isso de alguma forma contribui, Vini, para melhorar, vamos dizer, ou até para as pessoas poderem interagir mais? Será que isso de alguma forma ajuda? Com certeza, com certeza. A gente, assim, na psicologia, a gente trabalha muito esse termo saúde mental. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas a pessoa adoece. Então, quando ela não adoece, ela está saudável. Mas a própria doença, ela vem da forma que a pessoa se relaciona. Às vezes, saúde mental não é só, eu tô mal, eu vou procurar o psicólogo. Nossa, saúde mental é no dia a dia. Eu conseguir lá conversar com meus amigos, trocar uma ideia, ouvir uma música, permitir que como você falou, eu tirar um momento que eu deixo meu celular e vou estar lá, comer um interagir, peixe, conversar com as pessoas, né? Ir pro igarapé. Então a saúde mental, ela passa por isso. Às vezes você fala assim, mas isso aí é uma ação de saúde mental? Parece tão simples. Para eu ter saúde mental, é só eu ir no psicólogo e vai resolver? Não, o psicólogo vai te ajudar a lidar com certas questões, mas é importante você, às vezes, pisar no freio. Pisar no freio não pra gente parar de vez o carro, né? O nosso carro aqui da nossa vida. Conseguir ver pequenas coisas. E, rapaz, você sabe que
trabalhei muito tempo em hospital. E em hospital, quando a pessoa adoece, é o momento que ela está mais frágil, ela começa a ver que para ela ser feliz, ela não precisa de tanta coisa. Porque às vezes quando você está no hospital, você sente falta de sentar com alguém, poder tomar um café, tomar um suco, conversar, de olhar a luz do sol, como o dia tá bonito, porque no hospital você tá fechado. Então, tudo isso aí tem a ver com saúde mental. Isso que você falou, Vini, eu acho fantástico, assim. Eu sempre procuro conversar muito com os meus alunos para valorizar essas coisas simples da vida, né? Às vezes você, ao sair de casa, você tá tão preocupado ali com o trânsito, com tudo à tua volta, com mensagem, 1 milhão de pessoas conversando com você ao mesmo tempo, buzina e barulho, que às vezes você esquece um pouquinho de contemplar as coisas simples da vida, né? É o cantar dos pássaros, é conversar com uma pessoa, é dizer um bom dia, largar um pouquinho o celular, que seja dizer, pô, como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi teu dia? Ou às vezes a pessoa chegar em casa com um familiar, nossa, meu dia foi ruim, e trocar aquela experiência. Eu acho que a nossa sociedade, infelizmente, Vinícius, e acho que você pode embasar, talvez que eu esteja falando, nós estamos nos tornando seres humanos menos sociais. Nós estamos cheios de redes sociais, mas estamos cada vez antissociais. No sentido do bate-papo, de uma pessoa estar conversando com a outra, de interagir. Me parece que isso tudo está levando a nossa sociedade cada vez mais a ficar doente, né? Essa questão dos problemas de saúde mental que você falou, né? Por que a gente fala em rede social? Rede social é bacana, né? A gente tem contato com as pessoas, é legal. A gente conhece novas pessoas, conhece pessoas que gostam da mesma coisa que a gente que mora lá no outro lado do mundo, né? Você tem essa oportunidade, de conhecer várias pessoas. Mas em alguns momentos é importante a gente ter contato com as pessoas também. Por exemplo, com a família. A gente poder contar o que está passando para os nossos amigos. Eu sei que você vai falar, poxa, mas nem tudo eu vou contar para minha família, mas tem os seus amigos também, de você saber. A gente vê as pessoas... Os verdadeiros amigos, né? Não só aqueles virtuais, mas aquele que você pode chegar e, de fato, desabafar com ele, contar um pouquinho da sua vida, né? Isso ajuda muito, porque a gente sabe que a vida nem sempre é fácil. Às vezes, quando é criança, a gente passa por coisas muito ruins e a gente é uma criança, mas que isso marca a gente. Mas a gente pode buscar ajuda, como se a gente tivesse com uma mochila bem pesada, assim, e quando a gente falasse, a gente aliviasse um peso. O que a gente faz? Em vez da gente conversar, a gente botar pra fora, a gente vai engolindo. Guarda aquilo, né? Aquilo fica acumulando. Vai engolindo, porque uma das coisas que passa a ser uma doença, como você falou, né? Essa palavra doença, que a gente deixa a nossa saúde mental de lado, é exatamente essa questão da gente guardar as coisas pra gente, a gente achar que a gente não tem apoio. E como a gente falou, são ferramentas simples, né, que a gente tem, que pode ajudar muito a gente não se isolar. O bonito da vida está na simplicidade das coisas, né, Vini? Agora, Vini, um detalhe que eu queria conversar com você é assim. A maior parte do público que nos assiste são jovens. A gente tem percebido, existem até dados, como por exemplo a OMS, que diz que em 2012, 804 mil pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos cometeram suicídio. E isso representa quase 10% da morte entre os jovens e muito provavelmente isso vem aumentando a cada ano. Falando especificamente do público jovem, aquele garoto ou garota que está naquela faixa etária do pré-vestibular ao universitário, que é o público que você trabalha, parece que essa classe, esse grupo de pessoas estão sofrendo mais, Vini, ou não estão sabendo lidar com essa mudança na vida, que a pessoa vai sair daquela fase que depende muito dos pais para começar a caminhar por conta própria. Esse público ele é mais afetado por esse problema, será, Vini, ou não necessariamente? Com certeza, acho que vocês jovens que estão dentro dessa faixa etária, a gente entende que a vida não é fácil. O que vem a ser o suicídio? O suicídio, ele não surge, eu simplesmente não gosto mais das coisas, ele vem do sofrimento. E não é para ser uma coisa que é tabu. Às vezes a pessoa, ela acaba tendo essa ideia, essa opção na vida dela, porque ela acaba não vendo uma perspectiva. Mas existe um caminho, existe sim uma solução que pode ser trabalhada quanto a isso. Diminuir esse sofrimento e fazer que a pessoa ela entre em contato um pouco com ela mesma, ela pare de se sentir como se ela não tivesse importância, porque todas as vidas têm uma importância. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, não é fácil ser eu mesmo. Não é fácil viver, né? Não é fácil
a gente tá na nossa pele. Mas isso não quer dizer que se não é fácil, a gente vai viver com esse peso, como eu falei, sozinho. Não. A gente pode ter outras pessoas que nos ajudem, né? Que nos ajudem a livrar desse peso, né? A livrar e passar a viver de uma forma melhor. Então, se você não sente que você não consegue, que as coisas estão pesadas, isso te causa sofrimento, a gente realmente pode buscar ajuda. E com quem a gente pode buscar ajuda? Ajuda, ela pode ser, como a gente falou, pode ser um amigo, mas é sempre importante a gente também buscar um profissional que vai te acolher, vai acolher o seu sofrimento e vai ajudar você a dar um direcionamento a isso, a você conseguir ver que realmente aquela luz no fim do túnel, ela não está tão longe, né? Que você vai conseguir superar esse sofrimento. Pense numa coisa ruim que aconteceu, pode ser uma pessoa querida que partiu, pode ser uma decepção amorosa, pode ser qualquer coisa ruim. O importante é você não guardar isso para você. É importante você falar. Esse é um dos mitos de que se a pessoa ela não falar, é melhor. A gente tem que esconder. Não, a gente tem que falar, a gente tem que... Para juntos a gente buscar ajuda. E a gente percebe que a grande causa disso é esse sofrimento. Às vezes de não saber como lidar com tudo isso, com toda essa carga que a gente falou. A gente sabe que o sofrimento não é porque a gente quer. A ansiedade, essa preocupação, esses pensamentos que vêm, não é porque a gente quer. Às vezes a ansiedade atrapalha muito a gente estudar, por exemplo. A gente quer concentrar e daqui a pouco vem um monte de pensamento, um monte de preocupação que a gente fala, peraí, mas eu não pensei nisso. Às vezes a gente tem pensamentos automáticos que aparecem. Então o ideal é a gente aprender e reaprender sempre a lidar com eles. A saber que, bom, isso aqui às vezes eu não posso resolver agora. Então, às vezes o que eu posso resolver é uma coisa muito pequena. Então, eu tentar não me cobrar e tentar falar, bom, isso aqui eu sei que é uma preocupação, mas isso aqui depende de alguém resolver, do meu irmão resolver, do namorado, da namorada. Eu posso ajudar até certo ponto, mas a decisão, às vezes, final é da outra pessoa. Não querer abraçar e resolver o mundo, né? Resolver os problemas do mundo sozinho. Né? Isso. A gente também tem que pensar na gente, né? Se tá pesado pra gente ou não. A gente tem que ter essa reflexão, né? Ansiedade não é uma frescura, não é uma vontade, né? A gente sabe que não é fácil. Você pode procurar ajuda, pode ser primeiro de um professor, do teu pai, da tua mãe, não sinta vergonha. Essa questão que você falou, que eu acho importante também, a questão do processo. Da mesma forma que a pessoa ela não adoece, ela não dorme sadia, saudável e acorda doente. É um processo de evolução, o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo. Da mesma forma, a ajuda é um processo. Né? Ela não vai chegar lá num dia, estou com um transtorno, vim buscar ajuda e já vai sair com tudo resolvido. É importante a pessoa também entender que processo contrário, né? Foi um processo Entendi. ficar doente, Isso é verdade. Processo ficar saudável de novo. Mas sabe que isso tem muito a ver com uma coisa chamada imediatismo, que a nossa sociedade ela é muito imediatista, né? Então, por exemplo, o que a pessoa pensa? Eu vou buscar o psicólogo, vou fazer ali 2 sessões e já tô legal, tô bom. Que a gente vê que a nossa sociedade hoje ela é muito imediatista. E esse imediatismo, ele, muito pelo contrário, alimenta mais a ansiedade, não, Vini? Sim, com certeza. O tratamento também é um processo. Então, assim como a ansiedade ela evolui num processo, o tratamento é um processo. Você não vai chegar lá com o psicólogo e vai falar, olha, eu tenho isso aqui de problema e vamos resolver tudo. Não, calma, vamos por parte, vamos trabalhar isso. E esse processo a pessoa vai se sentindo mais tranquila e não é 2 sessões às vezes que vai resolver. Às vezes a pessoa pode demorar 1 mês, 2 meses, às vezes até mais. Então cada pessoa é uma pessoa e cada caso vai ser um caso. A pessoa vai começar desde a primeira sessão a se sentir melhor. A gente precisa se reconstruir. E essa reconstrução é aos poucos. Se até a construção de um prédio, né, de um dia para o outro vai estar para cima, imagine a gente vai se reconstruindo, a gente vai se sentindo mais seguro, a gente ir construindo uma nova perspectiva dentro da nossa vida. Agora, Vini, uma coisa que eu quero destacar aqui também é que, assim, como o nosso público é muito vasto, várias pessoas nos assistem, boa parte do público que nos assiste são pré-vestibulando. E muitas das vezes esse problema da ansiedade, ele ocorre pelo fato da pessoa depositar muita fé num ponto específico, que é uma prova. E isso talvez aconteça no mundo também universitário,
mas com a diferença de que às vezes a pessoa deposita muita fé naquela profissão, aquele curso para ela é tudo. E eu sempre costumo falar que existem muitas coisas que são mais importantes do que uma prova ou do que a nossa profissão. E talvez essa inversão acabe alimentando a ansiedade na gente. Então falo muito para os meus alunos, por exemplo, nossa família é mais importante do que um vestibular. Dependendo da fé de cada um, Deus é mais importante que o vestibular, nossos amigos são mais importantes que os vestibulares, nossa saúde física é mais importante que o vestibular, nossa saúde emocional é mais importante. Percebe-se como a gente tem tantas coisas que são mais importantes que aquele probleminha que está causando ansiedade, e às vezes a gente, por algum distúrbio, a gente acaba invertendo tudo e colocando aquele pontinho lá no alto, como se ele fosse a prioridade da nossa vida. E acaba que, às vezes, quando a gente deposita muita fé numa coisa que a gente não tem certeza se vai dar certo, é o caso do vestibular, vem uma reprovação, a pessoa se frustra. O mundo dela acabou porque ela depositou muita fé, muito foco num único ponto e esqueceu dos outros pontos. Eu acho que esse desequilíbrio na vida também acaba contribuindo de uma forma ou de outra, não, Vini, para essa questão do aumento da ansiedade? Sim, com certeza. Esse mundo moderno, né, de às vezes os pais trabalham muito, acaba muitas vezes a pessoa querendo mais atenção, querendo ter alguém para conversar, e às vezes vocês também, pais que assistem, a gente acaba não dando atenção, às vezes a gente acaba nem tendo tempo para brigar com o filho. Isso acaba atrapalhando um pouco, por quê? Porque essa questão da frustração, quando ocorre uma coisa ruim, a pessoa perdeu o chão, porque não está acostumada a passar por isso. O vestibular, o Enem, os processos de seleção, eles são importantes? Eles são importantes, mas ele não vai dizer que você é melhor ou pior. É uma prova. E não quer dizer que você não foi tão bom em português, que você é uma pessoa. A gente é muito mais do que isso. A gente é um amigo na hora que alguém precisa. A gente é um filho que ajuda seu pai, a sua mãe, né? A gente é muito mais do que isso. E que mesmo a gente sabendo que é importante, a gente tem que pensar. É concorrido, a gente está entrando numa concorrência. E não só um vestibular, pode ser um concurso público, uma vaga de emprego. Então a gente pensa assim, dentro das minhas possibilidades, eu fiz o meu melhor? Poxa, eu fiz. Teve dia que eu não estava bem, que eu estava doente, não dava para estudar. Eu tentei, mas eu dormi. Pô, a gente precisa dormir também, né? Faz parte, né? Faz parte. Inclusive, na psicologia a gente estuda que a memória, ela é consolidada exatamente quando a gente dorme. Então, tudo que a gente aprendeu é guardado, é separado e fala, isso aqui é importante, isso aqui não é, quando a gente dorme. Tá vendo aí? Você quer virar a madrugada estudando? Ó, vá dormir, rapaz, né? O sono ajuda. E a gente entende que é bastante coisa. Mas faça o seu melhor, tente diminuir as suas cobranças. Você é muito mais importante que a prova do vestibular. A gente fala assim, poxa, eu acho que eu tenho ansiedade. O que a ansiedade causa, assim? Além às vezes, dificuldade de concentração, parece que o nosso pensamento ele tá mil, assim, muito acelerado. O nosso nível de cobrança ele tá muito grande. Outro fator que a ansiedade lida é a questão de a gente ter alguns aspectos físicos que aparecem. Então a gente vê que a gente tá tão preocupado que a gente começa a ficar mais nervoso, né? A gente começa a ficar mais tenso. A ansiedade também pode estar ligada a estresse, a outros problemas. Taquicardia, às vezes a gente pode ter falta de ar, tem gente inclusive que fica tão ansioso que desmaia. Crise de choro, a gente se sente tão tenso que a gente não consegue e chora. E o choro alivia, parece que sai um peso em cima da gente. O mais engraçado, Vini, é que isso que você falou, eu ouço dos alunos, né? Às vezes o aluno lá na hora da prova, ele se depara com a prova que talvez ele não tenha se preparado muito bem e ele simplesmente só chora. Acho que é o auge da ansiedade, se a pessoa está tão nervosa, tão ansiosa, né? Que isso que você falou, eu identifiquei muito com relatos, os alunos falam isso para mim, que a pessoa simplesmente só chora, ela não consegue agir, ela fica endurecida, enrijecida, os músculos, e ela só tem força para chorar. E no caso, o que fazer quando eu me senti muito ansioso? Né? A gente deu algumas dicas aí, né? Desligar um tempo das redes sociais ajuda a ansiedade? Ajuda. Buscar conversar com as pessoas, com os amigos, com a família, buscar se aproximar. Vou assistir um filme depois com todo mundo, vou me sentir melhor. Então, tentar fazer essas questões sem culpa. Buscar perceber, poxa, eu tô com um pensamento acelerado, como eu falei. Parar e falar, peraí, eu não posso dar conta de tudo, o momento agora é desse.
Ah, mas tem aquela outra coisa que eu tenho que fazer. Bom, então tá. Vamos lá, eu tenho que fazer essa outra coisa, mas essa é mais urgente. Então eu vou deixar aqui agendado, anotado, para amanhã eu vou pegar essa coisa. Passa a tirar um pouco daquele bolo que eu falei, passa a ficar e conseguir focar nessas questões que são mais importantes. Vini, a ansiedade, sim, de uma maneira, acho que uma pergunta bem objetiva. Tem cura? Ela tem cura, sim. Essa palavra cura, às vezes, até... É muito forte, tipo né? como se fosse assim, toda ansiedade é uma doença, parece isso, né? Mas, assim, quando eu digo assim que tem, a gente pode mudar os nossos hábitos de vida. A gente percebe, por exemplo, que tá ansioso. A respiração tô tenso. Então, eu posso, calma, respira fundo, solta, né? Toma água, toma devagar, para aos poucos se retomar o controle, para não vir a ser realmente uma crise de ansiedade. Existem técnicas e exercícios que você pode fazer, você pode procurar aí na internet, você pode procurar um psicólogo, né? Onde é que tem psicólogo? Tem psicólogo no SUS, tem psicólogo particular também. Mesmo a pessoa não tendo recurso, ela pode ter acesso a um Ela profissional. pode ter acesso a um profissional. Nas universidades, existem os centros de psicologia, que são as clínicas escola. Às vezes, as clínicas escola das faculdades particulares cobram uma pequena taxa. Então, assim, há espaços para você, se você achar realmente que, poxa, isso está saindo do meu controle, poxa, então procura um profissional. Gente, o papo com o Vinícius aqui tá muito, muito bom. Queria agradecer muito a sua presença, Vinícius, o seu tempo, a sua disposição de vir aqui conosco, tirar um tempinho lá do teu trabalho, que é tão corrido, para estar aqui com a gente, levando essa mensagem pro pessoal. Eu acho que tudo que você falou aqui foi extremamente pertinente e eu tenho certeza que de uma forma ou de outra a gente vai ajudar os jovens que estão assistindo esse vídeo. E galera, vamos viver uma vida mais simples, vamos parar um pouquinho, ver as coisas simples da vida. Final de semana, sai um pouquinho com tua família, deixa um pouquinho o celular de lado. Sabe aquele momento que tu tá lá no WhatsApp? Troca o WhatsApp por uma conversa pessoal, né? Olho no olho ali com seu amigo, com seus familiares. Valorize um pouco mais as coisas simples da vida e lembrem-se, a sua saúde ela é mais importante que várias outras coisas que às vezes você coloca como prioridade na tua vida. O teu estudo hoje é importante, a tua preparação para o vestibular é importante, mas saiba de uma coisa, se você não passar, a vida continua. Você continua com saúde, você continua feliz, tua família continua lá te apoiando, porque o mais importante de tudo nesse processo é você. Então, meu querido aluno, autoconfiança é a palavra. Eu confio em você, mas você precisa ter foco e fé. Eu acho que foco é a palavra fundamental, acreditar no seu potencial e, logicamente, que se você sentir que não está conseguindo sozinho, a ajuda do profissional aqui, que é extremamente importante. Galera, eu acho que a vinda do Vinícius aqui vale pelo menos um joinha, para que a gente possa trazer muito mais conteúdo para vocês. Esse bate-papo aqui foi muito legal, aprendi muito com o Vinícius e tenho certeza que todos vocês. Vamos ficando por aqui e em breve a gente volta com mais conteúdo para vocês, galera. Grande abraço a todos. Valeu! Tchau.